A natureza é o bem maior da humanidade. As árvores garantem a sobrevivência da vida na Terra e o mais importante para a existência do planeta, o oxigênio. Além disso, muitos dos cenários mais bonitos do mundo são naturais, repletos de vida e beleza. A natureza exuberante atrai diversos turistas em busca de tranquilidade e uma experiência de contato com o novo. Pensando nisso, o curso de Ciências Biológicas da UPF realiza um projeto de extensão que valoriza a conservação dos recursos naturais. Está aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora Carla Denise Tedesco, juntamente com a acadêmica de Ciências Biológicas, Andriele Rizzi. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. As florestas são os pulmões do mundo, pois produzem o oxigênio que possibilita todas as formas de vida. São refúgios naturais para as pessoas que procuram paz e contato com a natureza, além de ser o habitat de diversas espécies de animais. Por outro lado, atividades extrativistas de setores da economia representam cada vez mais uma ameaça. O Amazon, organização não governamental que monitora o território amazônico desde 1994, afirma que 1.700 quilômetros da Mata Atlântica foram derrubados entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015. A pecuária extensiva é o principal motivo de tanto desmatamento. Vão-se as árvores, entra o gado de corte. Precisamos de madeira, não tem dúvida nenhuma. Hoje, toda e qualquer atividade humana há necessidade de madeira. Agora nós temos que ver qual é a forma mais adequada. Então nós precisamos agora recuperar o passivo ambiental que nós possuímos, que durante os últimos milhares de anos nós mais retiramos a cobertura florestal do planeta. Portanto, nós temos que replantar. E a madeira, as grandes empresas hoje, principalmente de celulose, elas fazem o replantio de ocupação de forma adequada dessa madeira. O que nós temos que fazer? Precisamos de madeira? Sim, mas vamos recuperar, replantando espécies principalmente nativas, de espécies nativas principalmente com as suas micro-regiões do planeta e da região brasileira, com espécies que possam fazer um desenvolvimento de forma mais adequada. Para usufruir de tudo que a natureza oferece, é preciso preservar e respeitar o meio ambiente. Preservar a natureza não é apenas querer salvar a Mata Atlântica ou os animais em extinção. Pequenos passos estão ao nosso alcance, como utilizar os recursos naturais com responsabilidade e sem desperdício. Para admirar e querer proteger, antes de mais nada é preciso conhecer. É isso que propõe o ecoturismo. Um segmento turístico em que a principal motivação é a observação e apreciação da natureza, contribuindo para a sua preservação. Nós temos algumas cidades que já estão um pouco mais avançadas nessa questão. Passo Fundo ainda está nos seus degraus iniciais, poderíamos estar um pouco mais avançado. O que nós precisamos é apresentar aos empresários, principalmente que possuem áreas significativas e importantes, com belezas cênicas significativas, mostrando que essa é mais um mecanismo de fomentar a economia de uma forma sustentável, que é a questão do turismo ecológico. Mas nem sempre é preciso viajar tão longe para praticar o ecoturismo. Um projeto de extensão realizado pelo curso de Ciências Biológicas da UPF vem incentivando o ecoturismo sustentável em trilhas ecológicas na região. Mais sobre esse projeto você conhece a partir de agora. Carla, e no que exatamente consiste esse projeto? Esse projeto ele tem o objetivo de realizar estudos em trilhas novas ou em trilhas já em uso sobre a capacidade que a gente chama capacidade de suporte daquela trilha. Quantas pessoas por dia poderiam visitar aquele espaço com o menor impacto possível?
Essas trilhas não só aqui em Passo Fundo, mas em toda a região de abrangência da universidade. O projeto ele já fez trilhas na Cascata de Vila Maria, ele já fez trilha na Rota das Salamarias, em Marau, ele já fez trilhas em Chapada, em Sertão e muitas aqui mesmo na zona urbana e rural de Passo Fundo. Então a gente faz o estudo técnico e gera um relatório. Porque a nossa intenção maior é desenvolver e incentivar o turismo ecológico na região, para que as propriedades rurais elas possam ter uma fonte alternativa de renda que ela não seja da convencional só, que possa, né, ter outros aspectos nas propriedades rurais que possam ser valorizados como os seus recursos naturais em loco, no lugar. Quantas trilhas vocês já conseguiram mapear desde o início do projeto? O projeto é de 2008, né? Começou em 2008. Isso. A gente já fez, de estudos de capacidade de carga, a gente já fez 21 trilhas, mas a gente também faz atividades, às vezes, né, de acordo com a demanda dos proprietários, dos gestores de unidades de conservação, sobre memoriais descritivos, assim, atrativos que a trilha poderia apresentar aos visitantes. E cuidados com a trilha, cuidados com o receptivo turístico, né, porque, na verdade, isto pode vir a ser uma atividade econômica que gere renda. Né? Claro. Eu me lembrei agora de uma trilha noturna que eu fiz em Pulador uma vez, que é muito próximo daqui, que a gente nem imagina às vezes que existe. E eu fico me perguntando, a Andriele se interessou pelo projeto em função dos recursos naturais ou ela também tem esse espírito aventureiro das trilhas? Também, né? Espírito aventureiro sempre. Eu, como acadêmica, já fiz alguns estágios em área de conservação de fauna, mas em cativeiro. Então, agora eu procurei, junto ao Laboratório de Ecologia, essa experiência de conservação a campo, das áreas de conservação, das áreas de preservação, e estar, né, mais a par como que é esse funcionamento, né, das áreas de conservação, como é feito esse uso. Essas trilhas, elas são em propriedades privadas ou elas são em áreas de preservação? Já. Essas áreas são áreas legalmente protegidas, ou porque estão próximas a curso de rio, ou porque estão em topo de morro, dunas, restingas, mangues, todas são áreas, de acordo com a legislação federal, o novo Código Florestal, de proteção permanente. Tem uma dúvida, não sei se tu vai conseguir me esclarecer, Carla, uma curiosidade, na verdade. A área, ela é definida como uma área de preservação permanente. Ela deixa de ser privada por isso, ou ela é privada, mas o dono tem que se responsabilizar pela preservação? Não, ela nunca deixa de ser privada, né? Ela nunca deixa de ser. Ela é, vamos dizer assim, dentro da propriedade, vamos pensar uma propriedade rural, né? Uma propriedade rural que tem um recurso hídrico, né? O entorno desse recurso hídrico constitui uma área de APP, a área de preservação permanente. E ela tem uma metragem designada pela lei, né, a partir da distância de uma margem a outra do recurso hídrico. Então, essas áreas que são importantes por conservar solo, por conservar recursos naturais, por proteger a nossa água, né? Ou por abrigar espécies raras. Também temos por esses isso, casos sim, aqui. Sim, e também por isso, né, de abrigar fauna, né, e de manter resquícios da nossa flora, elas são muito importantes. Mas elas podem receber este uso, entre parênteses, né, de trilha, de visitação. Porque é um uso que você, claro, não vai cortar, não vai retirar a árvore, você pode fazer um trajeto. Margear. Por entre, né, valorizando isso como um recurso natural, integrando o homem à natureza. Dessas 21 trilhas que vocês já visitaram e já conseguiram fazer esse levantamento, o que predomina? Áreas privadas, né, de preservação privada, ou existem algumas áreas públicas também, que são de administração dos municípios? A gente, neste caso, porque a gente trabalha muito por demanda, né? Esse projeto de extensão está ligado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e a comunidade nos chama para fazer essa interpretação, né? Essa avaliação, gerar esse relatório técnico que eles podem planejar o uso de uma forma que este uso conserve. Então, vamos dizer assim, a maior parte das trilhas são em propriedades privadas. Mas a gente tem aqui trilha no Parque Municipal de Sertão,
né? A gente fez algumas trilhas para a Floresta Nacional de Passo Fundo também, né? E em Vila Maria é uma área municipal, não é uma área privada, né? Então, mas a maior parte dela, inclusive pulador, a gente já realizou esse trabalho junto à Fazenda Tropeiro Camponês, né? Que recebe turistas, né? Tem um receptivo grande, né? Foi uma das primeiras trilhas, no bloco das primeiras trilhas que a gente realizou essa avaliação de capacidade de carga em trilha. E agora sim a gente já está numa segunda fase do projeto, né? Estamos com um curso, depois a gente pode explicar um pouquinho, e também estamos entrando assim com uma linha de pesquisa em avaliação do impacto, porque o problema é que a visitação causa impacto, né? Então a gente tem que planejar o uso. Quando tu diz capacidade de carga, é o número de pessoas que podem passar por essa trilha em determinado período de tempo sem ter um impacto muito violento sobre a região. Isso. Porque a gente tem, vamos dizer assim, diversos tipos de modelo de turismo, né? Quando a gente fala de turismo de massa, né, são uma grande quantidade de visitantes que vão ao local. É óbvio que isso tem, né, causa um impacto, né? A ideia aqui, como a gente tem ambientes menores, mais frágeis, não é trabalhar com um volume grande de pessoas. E é que o ambiente nos responda, através da avaliação, quantas pessoas ali, né, uma metodologia, né, que vai a campo. Que depois teria que ser adotada, inclusive, pelos proprietários, se fossem explorar as trilhas de alguma forma. Não, ele é um indicativo. Sabe um exame que você vai no médico, ele diz assim, teu colesterol, né, a tua glicose está em 90, você está bem, né, a tua glicose está em 110. Mas eu digo, a partir desse indicativo é possível, então, adotar metodologias e estratégias de Isso, a gente faz recomendações, assim, olha, você pode receber 20, 30, 10, 15, 50, a gente tem trilhas de 50 pessoas dia. Mas você tem que cuidar com esse ponto, aquele ponto, o outro ponto e fazer algum manejo, né, acompanhar um pouquinho. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já para falar um pouquinho mais desse assunto que é super interessante e garanto que você aí de casa também ficou curioso e com vontade de sair por aí fazendo uma trilha, hein? O Universidade Aberta está no ar e o programa de hoje fala sobre o projeto de extensão Apoio ao Uso Público em Unidades de Conservação e Áreas de Preservação, que visa o ecoturismo, a sustentabilidade e a educação ambiental. Continua aqui conosco a coordenadora do projeto, a professora Carla Tedesco, e a acadêmica Andriele Rizzi. Nós estávamos falando, Carla, no bloco anterior, sobre esse diagnóstico que vocês fizeram das trilhas, que subsidia, então, depois os donos das trilhas a regulamentarem, de alguma forma, esse processo. São muitos os cuidados que se tem que tomar? Não, o primeiro cuidado é realmente, vamos dizer assim, trabalhar com um número de visitantes indicado. Então, a gente usa uma metodologia para indicar, né, esse número de visitantes, gera um relatório e o proprietário ou o gestor, ele mantém isso em mãos. A partir disso, vamos dizer assim, o principal cuidado com a trilha é em relação ao solo. Porque essas trilhas são para caminhantes, né? Então, o que mais apresenta fragilidade e o que mais pode ter resposta a impacto da visitação é o solo. Então, a gente cuida assim com áreas que conservam água, áreas que têm deslize, as pessoas podem, né, cair quando vão visitar, que não é uma coisa desejável, as pessoas têm que transitar na trilha com uma certa segurança. A gente indica quais as faixas etárias para os diferentes tipos de trilhas, né? Os protocolos de socorro no caso de algum acidente, né? Mas o principal problema nas trilhas é em relação ao solo. Ao, né? peso, no sentido de uma frequência que pode danificar de alguma forma o que está ao redor da trilha? Não, a trilha, vamos dizer assim, é um percurso, um caminho, né? Por entre as árvores. Quando você faz a trilha, você já fragmenta aquela vegetação e expõe o solo, em especial, né, a intempéries, o sol, chuva.
O pisoteio do caminhante, ele vai degradando esse solo, né? Alterando textura, alterando estrutura, expondo... E não só do pedacinho da trilha, mas de tudo que está ao redor. Especialmente onde há, porque vamos dizer assim, as trilhas são locais, né? Pequenos. Pequenos, né? Então, especialmente onde ocorre, né, o pisoteio. Vamos dizer assim, se você tem um acúmulo de água num local mais baixo, aquele local é um local mais frágil, tanto para o visitante quanto para o ambiente. Então, a gente indica, de acordo com o local, né, o tipo de intervenção e manejo que pode ser feita, né? O que inclui, por exemplo, a construção de pequenos caminhos? Isso, inclui pontilhões, inclui, vamos dizer assim, a manutenção de pedras, inclui pequenas escadas que podem ser feitas com material, né, com o próprio solo, no próprio solo, né? Em algumas situações, nas nossas não apareceram ainda, mas em algumas situações são indicadas assim a colocação de pedrisco para, né, evitar que o solo vá sendo varrido pela água, né? Então, de acordo com a trilha, de acordo com o solo e de acordo com o uso, há indicações, daí são indicações mais técnicas, né? Me chamou a atenção quando estávamos conversando com a Adriele, quando ela comentou que ela já fez parte de um outro projeto que se restringia à preservação da fauna em cativeiro, né? Isso. E que é muito difícil essas plantas que estão em cativeiro depois serem colocadas de volta, praticada a soltura, acho que foi essa a expressão que tu usou, né? Justamente porque esses ambientes às vezes não são mais propícios para essas plantas. Tu notou muitas Animais. Tu notou que ajudam a manter toda essa flora local, né? Tu notou alguma semelhança ou a apropriação de algumas medidas que são tomadas nos dois projetos e que servem para atender tanto a preservação em cativeiro quanto a preservação in natura, por exemplo? Sim, em cativeiro a gente trabalha com animais que normalmente vêm de apreensão, né, e não é aberta a visitação nem nada, ele está para manter a espécie. Dificilmente são animais que podem voltar à soltura por causa que já vêm com ferimentos, né, tudo mais, precisa de cuidados especiais. E em vida livre, na natureza, nós conseguimos fazer um levantamento da interação do todo, né, dos parques de conservação, junto com a fauna do local, tudo mais. Então, ver o parque de conservação, né, as áreas de conservação junto com a fauna, tudo interagindo, porque, né, a manutenção das próprias matas dependem da fauna, dependem das aves presentes. Então, e claro, é outra visão, né, ver a natureza agindo naturalmente. Foram encontrados animais nessas 21 trilhas que vocês fizeram? Assim, próximos, né, dos trilheiros? Não, a gente tem avistamento, assim, né? Mas dependendo da trilha, a gente usa técnicas específicas, né? A Andriele participou, ela é nova no projeto, mas ela participou já de uma avaliação das trilhas que são propostas aqui no campus, né, Andriele? Isso. Quantas trilhas nós temos aqui no campus? Está em projeto, né, 3 trilhas aqui no campus da UPF, que também tem áreas de preservação aqui. E nessas trilhas é colocado, né, pela equipe que vai a campo, câmeras com sensor de movimento para registrar fotos de movimento da fauna e plots que se chamam, né, que são colocados para identificar pegadas. Então, nós espalhamos pelas trilhas, iscamos, né, colocamos às vezes algum alimento específico ali. E para ver depois a gente, né, faz isso durante uma semana todo mês e aí a gente recolhe para ver quais as incidências de fauna Esse recurso foi usado também nessas trilhas? É usado esse tipo de mapeamento também? Nós utilizamos em algumas delas, porque assim, esse trabalho assim, de registro da riqueza da fauna, ele exige uma infraestrutura de campo maior. Então, aqui na UPF fica fácil porque nós estamos próximos. E porque temos um controle, que é uma área que é da própria universidade. Isso, temos um controle. Mas agora, na sequência do projeto, a gente pediu um financiamento, pedimos mais equipamento, a gente pretende voltar a essas áreas, né, numa outra fase do projeto e também poder fazer o diagnóstico. Porque você perguntou assim, vocês viram? A fauna a gente não avista.
Aves a gente avista, né? Mas assim, mamíferos, roedores, eles têm hábitos vespertinos, final da tarde, noturnos. Então a gente tem que utilizar procedimentos metodológicos para coletar informação. Sabe que eles existem, mas não tem dados com segurança para dizer onde estão e quem são, né? Quem são as espécies que estão ali, não é? Então a equipe do projeto é uma equipe grande, né? Somos eu e mais 2 colegas professoras e temos 4 bolsistas PAIDEX, né? Da Vice-Reitoria de Extensão, né? E mais um estagiário, e às vezes quando a gente tem uma campanha maior, a gente chama voluntários, né? Então envolve um grupo grande. Toda né? essa movimentação resultou na proposição de um curso de extensão. Isso. Na verdade, o que a gente observou, vamos dizer, né? Que a gente foi em 20, né? Não fomos em 21 trilhas, não, porque, por exemplo, nós aqui temos 3, então alguns têm 2, né? Mas desses todos os locais, são municípios diferentes, são experiências diferentes, a gente viu que poderia qualificar mais o uso público das trilhas. E essa qualificação, então, resultou na proposta de um curso, né? Para que os gestores pudessem desenvolver as trilhas com mais segurança, melhor informação, né, com protocolos mais adequados. Poderia até virar uma fonte de renda. Sim, a ideia é apoiar o desenvolvimento do ecoturismo regional, né, nessas áreas. Então, mantém a área em pé, pode fazer a visitação e agrega valor financeiro para a propriedade rural. Então, vamos dizer assim, incentivando que os agricultores, enfim, né, principalmente os particulares, né, quem está na área particular, eles possam preservar e também, né, valorizar esta área de preservação permanente. O curso é aberto a qualquer um que esteja interessado nesse ramo. Isto, o curso é de 3 módulos, assim, um de gestão, né? Um de flora e um de fauna, né? Ele é aberto, o nosso foco principal são as pessoas que participaram da etapa anterior do projeto, porque a ideia da gente é qualificar, né? Nos qualificar todos, né? Para um outro patamar e realmente instalar uma rede, né, de interação, porque vamos dizer assim, você tem um turista, recebe o turista, ele não vai só lá na RPPN Maragato, só lá na Fazenda Tropeiro Camponês. Daqui a pouco ele pode ir a Amaral, ele pode ir na Rota da Salamaria. Até para construir um processo de divulgação da existência dessas trilhas, porque nem todas são conhecidas. Não, né? Para ir consolidando, né, essas experiências e trocando, né, essas experiências para consolidar rotas de visitação em trilhas para caminhantes. E as inscrições vão até o dia 5 de maio, isso? Para esse curso, é um curso de extensão de 40 horas, ele vai ser desenvolvido durante o mês de maio, de 8 a 30, e as inscrições vão até o dia 5 de maio e é aberto à população, ao público em geral, que se interessar. As inscrições podem ser feitas pelo site da universidade? Isto. Dentro do link eventos, a gente entra no site, tem um linkzinho à esquerda, eventos. Curso de qualificação para o desenvolvimento de trilhas em áreas protegidas. Olha que bacana. Bom, quero agradecer a Andriele pela presença, a Carla também por estar aqui conosco e pensar que daqui a pouco nós voltamos, quem sabe, com o resultado do projeto de pesquisa, com o resultado do próprio curso e do andamento desse projeto de extensão. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas semana que vem voltamos com mais um programa sobre os projetos de pesquisa e extensão realizados na UPF. Até lá!